dos projetos. Projeto de lei número 45, 2016, que dá nova redação ao artigo 5º da lei número 4.261, de 24 de novembro de 2015, que regulamenta o suprimento de recursos das escolas da rede pública municipal. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador de governo, Dalvo Pedro Vink. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, as pessoas que honram-nos com suas presenças, destacando a presença do nosso sempre vereador, ex-vereador José Avelino, também representante do Sindicato dos Empregados do Comércio, Santa Cruz do Sul e região, e na pessoa do Dr. Marcelo Schmidt, assessor jurídico desta casa, também a diretora Kátia Herbert, saudamos nossos assessores, demais pessoas presentes, sinto-se saudade nesta noite. Na verdade, o projeto de lei 045, ele vem alterar algumas redações que já em entendimento dentro da comissão, nós, integrantes da Justiça e Redação, entendemos que ele não traz nenhum prejuízo, a não ser alguns benefícios. Ele trata da alteração da Lei 4261, que nós até trouxemos demarcada, as pequenas alterações, mas que elas são de uma fundamental importância. Primeiro, porque ela tratava das escolas municipais de ensino fundamental. Nós estamos retirando a palavra ensino fundamental, porque além das IMFs, também estão as IMEIs. As chamadas creches também estão nesse projeto, onde passarão a receber recursos direto da administração municipal para os diretores poderem fazer a manutenção, os pequenos reparos e também cuidar da questão de manter em pleno funcionamento a nossa, além da ensino fundamental, também as IMEIs. E no projeto anterior, na lei anterior, ela não tratava das IMEIs e por isso tem dificuldade hoje quando é para repassar valores à direção para poder fazer os pequenos consertos, pequenas manutenção. E uma vez nós aprovando nesta casa essa alteração da lei 4.261, poderá o executivo repassar valores às diretoras das IMEIs e elas manterão as escolas de acordo com os critérios de compra, de tomada de preço, e não precisará o município fazer as pequenas manutenções, e sim com os recursos à disposição. E onde trata, na alteração do artigo 5º, ele dizia que havia dotações orçamentárias próprias, e na verdade precisa haver uma abrangência também, onde ele traz que tem que constar na lei de orçamento que ele poderá e deverá ser também com repasse de recursos próprios, mas também de recurso de repasse federal, estadual, a exemplo do Fundeb. Então, portanto, uma vez nós alterando esta lei, vai facilitar para a manutenção e vai facilitar para o repasse de recursos, podendo assim usar rubricas orçamentárias através do Fundeb, com recursos federais e também com recursos de repasse estaduais. Portanto, senhor presidente e demais vereadores, na nossa comissão, após análise, emitimos parecer favorável, porque entendemos que além de ela estar amparada legalmente pela Constituição, ela também traz só benefícios para o funcionamento, tanto das MEIs, como também no aproveitamento dos repasses dos recursos. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador de governo, vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 45, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 56, 2016,
que autoriza a cedência de servidores municipais ao cartório da Zona Eleitoral de Santa Cruz do Sul. Portanto, deixo a palavra à disposição do vereador Nilo Bovrey. Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação ao doutor Marcelo, nosso assessor jurídico. Em nome dele, saudar todos os assessores desta Casa Legislativa. Uma saudação ao vereador, ex-vereador José Avelino da Silva, que está conosco praticamente todas as segundas-feiras. Uma saudação carinhosa também ao Mário Stecker, servidor municipal, que está fazendo um ótimo trabalho no município. Cumprimentos pelo trabalho. Também uma saudação dos sindicatos empregados do comércio Santa Cruz do Sul e região, através do presidente Afonso Schwemberg. O município de Veracruz, já há vários anos, vem cedendo servidores municipais para a 162ª Zona Eleitoral de Santa Cruz do Sul. E estão solicitando novamente que a gente faça novamente esse convênio, essa cedência, para mais anos. Sabe-se que o Lauro Petri, que foi muitos anos servidor cedido, está aposentado. A Lisane Buré está por se aposentar meio logo também. Então eles estão solicitando servidores municipais para dar continuidade a esse trabalho. Com certeza, nós, pelo menos eu, quando fui lá, sempre fui muito bem atendido, e também várias vezes eles vieram até Veracruz para aqui prestarem serviço na questão de elaboração de título eleitoral e outras explicações que davam aqui em respeito às eleições municipais. Então, nada mais justo, já que nós pertencemos para esta zona eleitoral, de nós aprovarmos e cedermos esses servidores municipais para que esse trabalho continue da forma como está acontecendo e, quem sabe, possa melhorar cada vez mais. Talvez no último ano nós não tivemos essa assistência como nos anos anteriores, em razão de que eles estavam muito envolvidos na questão da biometria do município de Vale do Sol e também aqui de Passo Sobrado, os que já vão ter a eleição sobre a nova forma, através da biometria. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores vão dar o seu aval, seu apoio e vão aprovar esse projeto, que então disponibiliza ou vai ceder 2 servidores municipais para esta zona eleitoral. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Liro e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 57, colocam em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Desculpa, 56, isto. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 57 de 2016, que autoriza o município a firmar termo de cooperação com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto no tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador em líder de governo, Dalvo Pedro Vinck. Saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, reiterar às pessoas que aqui estão, apenas para esclarecer que esse termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul é para receber da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo e Pesca um trator de esteira
que vai ficar à disposição das associações de produtores rurais. Neste convênio compete ao município receber o equipamento, fazê-lo a manutenção, abastecimento e colocar um operador à disposição. E o Estado entra então com o implemento que é um trator de esteira. Nosso entendimento ele vem de encontro a uma grande necessidade, vereador Horst, você que é da região de Cerro, onde tem mais topografia acidentada, nós sabemos que a necessidade é muito grande, Mário, de buscar a manutenção dos acessos, dos caminhos às propriedades, que necessita de um trator de esteira. Quando estive por alguns períodos na Secretaria da Agricultura, pude perceber o quanto é difícil fazer a manutenção desses acessos às propriedades, principalmente aonde a topografia é mais íngreme, onde é mais acidentada. E com um trator de esteira, às vezes que uma reta escavadeira leva 2 dias para fazer, o patrão não consegue ter acesso, por questão da localização. Uma reta escavadeira leva 2 dias para fazer, um trator de esteira indo e voltando ele está pronto. Então eu sempre defendo a utilização do trator de esteira, principalmente nesse acesso dentro da propriedade. E o objetivo agora desse convênio com o Estado, e a lei que nós estamos aprovando diz que pode ser prorrogado por mais período, e eu já antecipo que esses 2 meses são os piores meses que tem para alguém firmar convênio com o trator de esteira. Período de mais chuva, período de inverno, nós precisamos ficar com o mínimo até o final do ano por aqui. Esse é meu pensamento, e até, presidente, sugiro que nós oficiamos o governo do Estado, a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Cooperativismo e Pesca, pedindo que esse, no mínimo, seja já planejado mais tempo. Porque eu tenho, pelo conhecimento que nós todos temos do município, Gilberto, você também tem contato seguido com os agricultores, ele vai ficar em uma associação ou 2 e quando vê o tempo se inspirou. Então isso nós também não queremos, que ele beneficie ou algumas pessoas, e sim o máximo possível. Então, portanto, senhor presidente, tem o nosso aval, nós vamos já de imediato conversar com a senhora prefeita para nós tentarmos já garantir a sua permanência um período maior no município, até porque tem que designar o operador, tem que fazer toda a manutenção, tem que abastecer. O Estado, na verdade, não tem nenhum custo para isso, a não ser a cedência da máquina. Nosso entendimento, ele é importante, é viável, vai ajudar na manutenção dos acessos, mas precisa ficar por um tempo, talvez, mais esticado, mais longe, por mais tempo aqui no município. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do líder de governo, vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto de lei número 57, juntamente com os pareceres dos vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 3 de 2016, que dá nova validação ao parágrafo 1º do artigo 85, ao parágrafo único do artigo 86, ao caput do artigo 109, ao parágrafo 1º do artigo 110, acresce o artigo 24A, o parágrafo 6º ao artigo 99 e o artigo 160A, e revoga o artigo 91 da Lei Complementar número 4, de 21 de agosto de 2017. 2007. Portanto, os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei complementar número 3 de 2016. Concedo a palavra ao vereador de governo, Dalvo Pedro Vinho. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas da saudade, também saudando as demais pessoas que chegaram a esta casa, sejam bem-vindos nesta noite. E dizer que depois do Vossa Excelência ler tanto parágrafo, tanto artigo, tanto inciso, se nós não falarmos um pouquinho sobre ele, ninguém vai entender o que estamos alterando. Mas
transmitindo em miúdos ou popularizando mais um pouquinho a fala, alterando essa lei. E aqui tem alguns formados em direito, outros como que o Dr. Marcelo, que além da vossa pessoa que nos ajuda nesse sentido, que precisam simplificando a situação. Tem alguns pontos, por exemplo, que se nós não tirar essas pequenas diferenças da lei, ela só vem a atrapalhar o servidor e também a administração municipal. Alguns exemplos práticos. Quando alguém tem direito à licença-prêmio e vem a falecer, teria que o município pagar os familiares, é direito. Hoje, doutor Marcelo, com a lei como ela está, sem alteração, só judicialmente. Se alguém, por exemplo, toma uma multa de trânsito, os motoristas que vão a Porto Alegre sabem bem como isso funciona. Responde uma sindicância, paga a multa se for cometido por erro dele, e ainda fica lá na sua ficha esse agravante que ele perde licença-prêmio. Então a lei, nós alterando, Marte, você que é funcionário público, Valdir que é funcionário público, nós alterando a lei, depois de 3 anos da multa e a sindicância, ela vai prescrever, vai ser dado baixo nessa ocorrência, e vai poder o funcionário, dentro da sua legalidade, dando baixo na sua ficha lá, ter os direitos de licença-prêmio como todos os outros têm. É injusta a lei, de certa forma, porque precisa ter os motoristas de ambulância, precisa eles ir a Porto Alegre, e você sabe que muito frequentes são autuados nas estradas. Quem anda nas estradas não precisa explicar. E quem não dirige também anda de carona e sabe que é muito fácil de ser pego pelos pardais móveis, enfim, tantos outros meios de autuação que tem. Então, nesse sentido, só esses 2 pontos já seria fundamental ter a lei. Alguém que tem direito de licença-prêmio vem a falecer, os herdeiros têm direito a receber, sem ir para a justiça. Alguém que cometeu uma infração de trânsito e pagou por a mesma, respondeu aos sindicatos, mas fica lá na sua ficha sempre sem ter direito a licença-prêmio. E uma outra situação, quando 2 férias, por exemplo, vence, não poderia o servidor receber. A lei atual diz que só uma férias poderia receber. Venceu 2, azar dele. Não é bem assim. Cabe ao administrador, cabe ao patrão comunicar e não deixar vencer outra férias. E se ele não fizer isso, e não quiser pagar, o município não vem pagando hoje. Venceu 2 férias, o servidor não tirou, ele não paga. Vai para a justiça e recebe. Então, estão alterando também a lei, que terá direito a receber também essas férias, no caso, se ele não tirar 2 por eventualidade, ele vai, então, receber, paga para a lei vai amparar. Porque a atual lei que nós temos não ampara. Então, algumas questões na lei, entre outras que aqui estão, não estou lendo ela neste momento, estou falando, e disse no começo da minha fala, para simplificar um pouquinho mais ela, algumas questões que vêm de encontro aos servidores municipais e à administração, para desburocratizar, para evitar algumas questões judiciais, e que nada é a não ser do que questão legal, que já tem amparos por outras leis. Então, nosso entendimento, e assim a comissão hoje já debateu e discutiu essa questão também, que envolve muita questão de justiça e redação, porque entendemos que ela vem de encontro a simplificar, mas não fugir das outras leis que o amparam. Portanto, senhor presidente, uma vez aprovado nesta casa, com certeza trará benefício, simplicidade na aplicação e questão de justiça também, para que o servidor receba e não precise recorrer à justiça de 5, 6, 8, 10 anos para depois receber aquilo que já é seu por direito. Era isso, muito obrigado. Agradeço então pela manifestação por parte do vereador da Alva, Pedro Vinck, líder do governo, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Lilo Volplay. Senhor presidente, colegas vereadores, todos já citados nesta noite, chegaram pessoas depois, então em nome do Patrick, quero saudar todas as pessoas que chegaram antes da minha fala anterior. O vereador Dalvo explicou muito bem o projeto, e eu só gostaria de dar um depoimento de que aconteceu com o servidor municipal. Ele não sabia que ele tinha direito a tirar férias, até era regente de coral.
Ele deixou passar 2 anos, aí ele descobriu que ele poderia tirar férias, e aí ele perdeu, ele não conseguiu mais receber. Então, realmente, esse projeto de lei aqui agora, o de resolução 003, complementar, ela realmente vem em benefício do servidor. Acho que tudo que o Poder Legislativo puder assim facilitar e melhorar para o servidor municipal deverá ter o nosso aval. E com certeza o que será modificado aqui só trará benefícios ao servidor municipal. Por isso tem meu voto e com certeza terá também o voto favorável de todos os edis vereadores e vereadoras desta Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço então pela manifestação por parte do vereador Lilo, e a palavra continua à disposição. Não vendo mais interesse, os demais vereadores se manifestaram sobre o projeto de lei complementar número 3, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 6 de 2016, que dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 30 de maio de 2016 para o dia 31 de maio. Portanto, suspendo a sessão para que as comissões possam elaborar os pareceres. Então, pôr em votação o projeto de resolução número 6 de 2016. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto do tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de resolução número 6 de 2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos de leis eram esses. Nós temos várias proposições aqui nessa casa. Há interesse por parte dos vereadores de votar algumas? A proposição 20, então, de 2016, da autoria do vereador Eduardo, propondo que a mesa diretora desse Poder Legislativo indique a senhora prefeita municipal para que estude a possibilidade de fazer a revitalização da sinalização asfáltica nas ruas Olívio Fishburne, João Fishburne e Rudimerte. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Eduardo. Uma saudação ao senhor presidente, os demais colegas vereadores e também vereadora, as pessoas já saudadas neste plenário. A proposição que nós encaminhamos a esta casa ao senhor presidente para que encaminhe a excelentíssima senhora prefeita municipal é para que estude a possibilidade de fazer a revitalização da sinalização na rua Olívio Fishburne, João Fishburne e também a rua Rudimerte, no bairro Bela Vista ou Boa Vista. Com esta revitalização da sinalização, com certeza trará mais segurança aos motoristas que por lá transitam e também aos pedestres que transitam nestas ruas, por também não ter o passeio público concluído no trecho dessas localidades. E com isso, com certeza vai dar maior segurança. Sendo assim, também acho que tem nesta casa encaminhamento também da revitalização do Rincão da Serra, né? Que nós pudéssemos conversar num tempo mais rápido aí, para que nós pudéssemos também ter êxito nessa questão, que nos últimos dias também tem acontecido alguns acidentes nesta localidade. O último preciso na quinta-feira, que também resultou em lesão a uma menina, que com certeza, se estiver mais sinalizado essas localidades, trará segurança aos pedestres e também
aos motoristas que por essas ruas e localidades transitam. Serei isso, senhor presidente. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Eduardo. E a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloque em votação a proposição número 20. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Proposição número 21 de 2016, de autoria do vereador Dalvo Pedro Vinho, propondo que o meio diretor desse Poder Legislativo indique a senhora prefeita municipal para que verifique a possibilidade de colocação de um abrigo de passageiro de ônibus e de uma lixeira de grande porte junto à saída do corredor ao lado do antigo posto de saúde localizado na localidade de Vila Progresso. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Dalvo Pedro Vinho. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas já saudadas, em poucas palavras, a proposição por si só já justifica-se. Quem conhece a localidade de Vila Progresso, eu sei que o Gilberto e os demais conhecem, nós temos vários moradores, poderia até usar dezenas de moradores que residem nesse corredor, nos fundos, ao lado do posto de saúde e ao lado do necrotério de Vila Progresso. E não tem um abrigo passageiro de ônibus e não tem uma lixeira coletiva. O que acontece lá? O Gilberto sabe bem essa realidade. Os que precisam esperar o ônibus, as crianças, os trabalhadores que vão para as fumageiras, as linhas normais de passageiro que vêm deslocar ao centro do município e outras cidades, ficam expostos no sol e à chuva. Mas o mais preocupante ainda é o lixo, porque os moradores, como são várias famílias, trazem e deixam na beira da estrada. E nem sempre trazem no mesmo horário e nem sempre trazem no horário que o caminhão passa com a coleta. Isso acontece, os cães passarem no interior, tem muito cachorro pela rua. Na cidade também tem, mas no interior ainda é mais. E eles acabam mexendo naquelas sacolas, naqueles sacos de lixo. Então isso tem dado transtorno para os moradores, que eles solicitaram, mas também para pessoas que passam por ali. É o único local que tem o caminhão não entra, porque é um corredor mais estreito, o Rosto conhece bem. O caminhão não entra, então tem que ter na beira da estrada. Então eu já conversei com a equipe técnica para colocar um abrigo passageiro de ônibus, pedi para fazer uma lixeira coletiva, que alguns acessos tem, que nós vamos olhar na entrada do corredor Roma, tem uma lixeira coletiva, que o pessoal traz o lixo, recondiciona lá, e o caminhão passa e recolhe. É mais fácil para quem recolhe, e é higiênico e seguro para os moradores próximos, nas proximidades. E não tive ainda o aval 100%, por isso eu resolvi indicar através de proposição, que amanhã, uma vez essa casa aprovando, Vossa Excelência vai encaminhar um ofício à prefeita dizendo que a Câmara aprovou essa reivindicação, e eu quero crer que aí ela vai designar a equipe técnica, porque, convenhamos, uma lixeira coletiva hoje se faz com pouco valor. É um fundo de uma folha, aí de 2 metros, talvez quadrados, 1 por 2, enfim, ou um pouco maior, com uma grade ao redor nos 4 cantos, colocando ela a uma certa altura, com 2 postes de ferro, de metal, ela já não tem mais acesso aos cachorros. Então é fácil de fazer e fácil de colocar. Basta nós queremos, e essa comunidade merece, a qualidade de vida, principalmente ali, que as crianças saem toda hora, o acesso a ir para a vila, enfim, isso precisa ser controlado. Nosso entendimento, ela vem de encontro com pouco investimento. Era isso, muito obrigado. Agradeço então pela manifestação do proponente, vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Gilberto Vinck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoas aqui presentes e aqui citados. Sem dúvida, colega Dalvo, essa proposição, como você já citou, nós já estávamos debatendo, e a população há tempo já espera uma lixeira ali, que não ocorra que hoje, como você bem colocou, ocorre, o pessoal coloca o lixo ali e acaba os cães e vários fatores espalhando lixo, inclusive até logo abaixo tem aqueles bueiros, né? Inclusive entupindo os bueiros, e várias vezes inclusive teve casas já inundadas ali, devido até
essa questão até do lixo ali, de mais outros fatores, mas o lixo também contribuiu e bastante para inundar aquela, principalmente ali onde é o posto, as casas ao redor ali, que por várias vezes foi inundada. Então é muito importante ter uma lixeira que não ocorra mais isso. Já é isso, presidente, muito obrigado. Agradeço então pela manifestação por parte do vereador Gilberto e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação então a proposição número 21. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Temos também uma moção de apelo por parte do proponente, o vereador Dalvo Pedro Vinho. O vereador que subscreve os termos regimentais propõe que a mesa diretora desse Poder Legislativo consiga em ata e seja enviada uma moção de apelo à distribuidora de energia elétrica, AES Sul, solicitando medidas, providências por parte dessa concessionária quanto a melhorias na rede elétrica da rua Júlio Vilo, no município de Veracruz, mais precisamente entre a Escola Veracruz e a estação de tratamento de água. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, o vereador Dalvo Pedro Vinho. Não havendo interesse, coloco em votação a moção de apelo. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Portanto, pediria ao secretário para que fizesse a leitura da convocação para uma audiência pública. Edital de convocação. Valdir Justo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Veracruz, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, convoca as entidades sindicais, associações de bairros, entidades culturais e esportivas, grupos organizados e comunidade em geral para audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016, a ser realizada no dia 30 de maio de 2016, no início às 17 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Nestor de Frederico Reno, 1580, Veracruz, Rio Grande do Sul, 17 de maio de 2016, vereador Valdir Justo, presidente. Seria isso, senhor presidente. Agradeço então ao secretário pela leitura da convocação. Ainda pediria que o secretário fizesse a leitura de um ofício enviado por parte do Sindicato dos Empregados do Comércio. Veracruz, 23 de maio de 2016. Senhor vereador, vimos a presença de Vossa Senhoria com o fim de comunicar que encaminhamos à presidência da Câmara de Vereadores, na data de hoje, um documento acompanhado de 1.640 assinaturas de trabalhadores e trabalhadoras do comércio, bem como de outras categorias, e também da comunidade de Veracruz. No documento, a categoria comercial expressa a importância de haver a regulamentação dos horários do comércio e, com apoio da comunidade veracruzense, propõe alguns pontos importantes a serem discutidos e incluídos no texto de um projeto de lei a ser elaborado. O número expressivo de assinaturas demonstra que tanto os comerciários como a comunidade em geral querem a regulamentação dos horários do comércio. Nesse sentido, vimos pedir o apoio de Vossa Senhoria a esta proposta, tornando realidade a regulamentação dos horários do comércio em Veracruz. Anexo a presente segue cópia do documento entregue à presidência da Câmara de Vereadores. Sendo que se apresenta por um momento, subscrevemos atenciosamente Afonso Schwember, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Cruz do Sul e região. Caminhado então a esta casa. Seria isso, senhor presidente. Como já frisei antes, estarei então enviando à assessoria jurídica essas assinaturas, esse abaixo assinado,
para ver então se há viabilidade técnica e posteriormente então, se assim tiver viabilidade, nós então estaremos encaminhando as comissões permanentes aqui desta casa para assim ver os seus pareceres. Onde então, finalizando a sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 31 de maio, com o horário de início às 17 horas, no local de costume. Parabéns de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.